Bom, e a gente vai seguir agora nesse assunto de petróleo para entender, inclusive, os impactos e as possíveis consequências desse conflito entre o Irã e Israel nos preços da commodity. Eu converso agora ao vivo com o Matheus Pis, analista da Empíricos Research. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Olá, Muriel. Olá a todos que nos acompanham. É um privilégio, contribuir com a CNN. Eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos pela presença. Eu gostaria muito de te ouvir sobre a sua percepção diante desse cenário. A gente está vendo, pelo menos por enquanto, uma queda relevante dos papéis agora do petróleo, o Brent, WTI nesse momento, caindo quase aí 4%, mas ainda assim a gente percebe um otimismo nos mercados de modo geral nessa segunda-feira. O que explica esse movimento, mesmo com a guerra continuando acontecendo? É natural que depois de choques, muitas vezes inesperados, como que tivemos na semana passada, o mercado acabe exagerando, indo além do razoável em alguns preços mais sensíveis. Foi o que aconteceu da virada de quinta para sexta-feira aqui para o Ocidente, nos preços de petróleo, com os primeiros ataques de Israel contra o Irã. A gente teve em certa altura o preço do barril de petróleo subindo mais de 10%, E agora você tem, com o passar do tempo, uma gradual devolução dessa alta. Agora, isso não significa que o mercado já está entendendo que o conflito se dará por restrito, Esse é o grande risco, na verdade, porque o temor, e aqui separando devidamente, com todo respeito, questão humanitária de todas as guerras, Você tem uma questão humanitária que precisa ser devidamente atendida, e do outro lado você tem os impactos para os mercados ao redor do mundo inteiro, Algumas vezes essas coisas conversam e algumas vezes elas estão separadas. E aqui no caso específico de impacto para o mercado, o temor em si é que isso escale para além de um conflito restrito entre dois players regionais. O que você teve historicamente foi, na maior parte das vezes, conflitos restritos. É o caso do que tem acontecido desde o final de 2023, com o confronto entre Israel e o Hamas, que começou com os atentados terroristas. A gente pode voltar a ver episódios restritos como esse, assim como vimos no ano passado, confrontos de ataque e contra-ataque entre Israel e Irã, ou seja, conflitos restritos, que não escalaram para além dessas fronteiras, desses dois players. O medo é que a gente possa voltar a ter episódios mais estriônicos, mais caricatos, como na década de 70, a Guerra do Yom Kippur, ou Revolução Iraniana, na Guerra do Golfo, na década de 90, e assim por diante, que daí sim você tem um impacto muito maior nos preços do barril de petróleo e, consequentemente, uma onda inflacionária ao redor do mundo, com impactos também na atividade, O temor de uma recessão global por conta de algum rompimento na cadeia de suprimentos, como pode acontecer caso o Estreito de Hormuz, responsável por ali a passagem de 20% da produção de petróleo, ou outros choke points, ou outros pontos importantes do ponto de vista logístico na região, o Canal de Suez, Estreito de Bab el-Mandeb, todos esses pontos, caso eles venham a sofrer alguma interferência do Irã ou de suas proxies na região, daí sim o mercado vai voltar a ter um estresse em demasia. Mas, por enquanto, a gente vê uma devolução daqueles prêmios que foram adicionados logo depois do início do conflito, porque, apesar de você ter uma continuidade, a escalada para além desses dois players parece, por enquanto, por hora, contida. É interessante acompanhar esse cenário e aí talvez por isso explique o que a gente está vendo nesse momento agora no mercado, mas ainda assim queria entender o impacto disso quando a gente olha para esse cenário dessa guerra, porque a gente está vendo essa queda do petróleo e aí queria entender também a sua perspectiva diante desse cenário, porque a gente viu agora há pouco que o Irã, pelo menos na projeção da OPEP, está em nono lugar como entre os países aí que mais produzem petróleo. Ainda assim, é um cenário que acabou precificando e acabou assustando bastante o mercado na semana passada. Como é que você entende essa relação também da contribuição no Irã, especificamente com relação ao petróleo, e o impacto e o medo que isso acabou tendo nos mercados? Normalmente, a produção iraniana vai para aliados próximos, Sim. em especial a China. Porque dos ocidentais, dos países ocidentais, você tem várias sanções sobre o país. As sanções americanas, por exemplo, afetam demais o país. Então, toda vez que você tem algum vislumbre de levantar essas sanções, como houve já no começo desse ano, com a retomada das negociações do acordo nuclear, quando você tem algum vislumbre de levantar dessas sanções, você vê o preço do petróleo sofrer alterações, com a expectativa de nova rodada de oferta de petróleo iraniano, não só para esses aliados, que ele vende com desconto, mas também para outras regiões ao redor
do mundo. Então, o que a gente pode observar é que a produção iraniana ela tem destino restrito já, né, bastante restrito. O que se esperava é que houvesse algum avanço nos acordos nucleares, que agora estão paralisados, e a condição iraniana é que, ó, se vocês querem que a gente retome o acordo, os Estados Unidos não pode se envolver diretamente no conflito, tem que deixar os dois países se entenderem sozinhos, né? Os Estados Unidos, ao que tudo indica, não se envolveram na primeira onda de mísseis, né, que foi lançada sobre o Irã, mas tinham conhecimento, né? Tanto que a gente já tinha sinais antes, né, dos ataques, de que os Estados Unidos estavam tirando suas autoridades da região, das embaixadas da região, colocando em regiões ou localidades mais seguras. Tudo isso para dizer o seguinte: existe a possibilidade do envolvimento de potências nesse conflito, que também é um temor do mercado, né? Quem seria do lado iraniano que pudesse dessas grandes potências se envolver? Rússia e China, né? Do lado do israelense, Estados Unidos. Então, se houver um envolvimento maior dessas potências, a gente poderia voltar a ver também ruídos de uma chance de escalada da guerra. E aproveito para te perguntar também, a gente estava acompanhando agora há pouco o Wall Street Journal, que divulgou uma nota, umas informações e uma reportagem, trazendo uma informação de que o Teherã tem repassado agora mensagens, recados para os países vizinhos, países mais próximos, de que gostaria de retomar as negociações com Israel e que gostaria de ver Estados Unidos fora das negociações. Esse cenário agora de um Irã aberto a negociações, como é que isso pode realmente projetar o mercado para o dia de hoje, mas para além disso, para essa semana? A gente está vendo pelo menos um cenário mais otimista, né? Me parece que sim, e a gente vê isso nos preços do petróleo. Essa devolução de prêmio no preço do barril vai em linha com o que você descreveu. Caso haja uma retomada das negociações do acordo nuclear e uma resolução via diplomática com Israel, a gente pode ter sim uma melhora no ambiente de mercado, que desde o começo do ano tem enfrentado alguns problemas de incerteza, né? Em um primeiro momento, por conta da questão da guerra comercial, agora com essa retomada de tensão no Oriente Médio, que é uma região já muito delicada, né? Passa por várias vezes, né, ao longo dos últimos anos, passou por várias atribulações e, claro, afetando o mercado, né? Agora, caso a gente tenha uma renovada onda de negociações, né? Ou seja, a via diplomática ao invés da via bélica, a gente pode ter sim uma melhora de ambiente, mas isso não é garantia, né? Porque a gente já viu em outros momentos essas sinalizações do Irã de maneira bem coreografada e que não resultou, né, de fato, numa paz na região, né? Ele passa a não atuar diretamente como tem feito, né, nos ataques de mísseis que ele tem lançado sobre Israel desde o final de semana, mas ele usa suas proxies, né, que estão muito fragilizadas, né, para continuar a guerra, mas não pela linha direta, né, pela via indireta. E daí você tem o momento do ataque israelense justamente, porque a leitura de Israel era de que o Irã, ao longo dos últimos anos, se fragilizou imensamente, né? Você teve lideranças iranianas sendo neutralizadas e liderança dessas proxies iranianas também sendo neutralizadas. E isso foi o que motivou o ataque de Israel para tentar impedir o avanço do programa nuclear, né? Você não quer ter mais um país no eixo das ditaduras ali do Oriente com bomba nuclear. Essa era a narrativa israelense, essa era a proposição israelense, porque poderia ter uma maior chance de conflito bélico nuclear, né, em nível global, que seria, claro, terrível para todos nós. Então, essa era a abordagem israelense. E ela se provou correta no sentido de que você pode não necessariamente atacar as bases do programa nuclear, mas você pode atacar as lideranças. E daí sim, você teve neutralização de liderança militar, liderança científica, né, do programa nuclear, e como consequência disso, o programa nuclear iraniano, né, foi severamente danificado, né? Quanto demorará para eles retomarem isso? Eu não sei, francamente eu não sei. O que se sabe é que as bases em si elas são de difícil alcance, né? Até a tecnologia militar americana teria dificuldade, mas as lideranças estavam expostas e foi isso que Israel foi atrás. O que o Irã quer agora? Tentar apacentar a situação, provavelmente. Ele tem que contra-atacar como tem feito desde o final de semana para não parecer fraco diante da sua população, porque é um regime totalitário que se vive ali no Irã, então ele tem que transmitir essa imagem de força, mas ele também não quer entrar numa guerra que ele sabe que provavelmente ele vai perder. Tecnologicamente ele é inferior, ele está numa situação mais frágil do que Israel, e assim por diante. E eu aproveito para te perguntar também, a gente viu a OPEP mantendo a projeção por demanda, pelo menos até 2026, né? Como é que você enxerga essa projeção feita pela OPEP, se faz sentido diante dessa grande instabilidade momentânea?
Me parece que a OPEP não colocou incertezas em demasia em relação aos conflitos geopolíticos que começamos a ver desde a semana passada, né? Porque se fosse colocar um risco maior de um cenário terrível, que é o de estagflação, né? Estagnação Uhum. da atividade com inflação, porque você tem um choque de preço de barril de petróleo, isso eleva os de maneira geral, não só do barril de petróleo, mas dos derivados como consequência, né? E daí pega no bolso de todas as populações ao redor do mundo, né? A gente já viu isso acontecer, né, várias vezes ao longo desses choques pandêmicos. Os choques da pandemia, por exemplo, afetou o preço de barril de petróleo em certos momentos e teve desdobramento sobre preço de derivados de petróleo, como consequência afetou a inflação desses países, afeta a curva de juros, né, e afeta a atividade também. Se houver alguma ruptura, né, nas cadeias de suprimentos em nível global, como eu citei anteriormente, em especial o Estreito de Hormuz, que é sempre um assunto delicado, né, é sempre uma ameaça iraniana, e a gente pode ter um cenário de queda da atividade de maneira grosseira e choque inflacionário, que é o cenário de estagflação. Daí sim você teria uma revisão muito drástica de demanda de petróleo, né? Se você tem uma queda de atividade muito forte, você tem uma queda também de demanda de petróleo. E daí o preço tenta se equilibrar do outro lado por conta justamente dessa ruptura de oferta, por conta do fechamento de alguma passagem importante do ponto de vista logístico. E agora, não havendo uma escalada para além da região, ou pelo menos como ao longo da história a gente viu ser a maior parte dos casos de conflito, né, ficar restrito, daí se a gente pode entender que, de fato, o risco de estagflação diminuiu e o risco de mercado também tenderia a ceder. Mas ele deve continuar, né, pelo menos permanecer na mente dos investidores, por mais que a gente tenha uma menor chance de materialização, agora todo mundo vai começar a mapear, né, de maneira mais plausível a chance de um rompimento, né, que pode vir a ocasionar um cenário de estagflação ou desaceleração mais grave da atividade, combinada com inflação. Perfeito. E aí eu queria pensar num cenário, o pior cenário possível nesse momento, para além do que a gente está acompanhando de modo geral, que existe uma possibilidade aí de uma guerra nuclear, que aí, enfim, esse é o pior cenário possível, mas olhando para o cenário econômico e para o petróleo nesse momento, o que a gente pode ver acontecer, talvez aí nos próximos meses, diante de tanta instabilidade e de uma guerra que, pelo menos por enquanto, não tem ainda um caminho para terminar? O pior cenário, sem escalar para Sim, uma sim, sim. guerra nuclear, como você mencionou, o pior cenário seria um fechamento do Estreito de Hormuz e daí o preço do barril de petróleo vai para cima de $100, $120. E daí a gente está falando, a gente estava em $60 até pouco tempo atrás, a gente está falando de dobrar o preço do barril. A gente já viu isso acontecer no passado e daí tem onda inflacionária, sem dúvida. Os bancos centrais que estão cortando juros, né, ao redor do mundo seriam forçados a parar esse processo e, consequentemente, em alguns casos, voltar a subir juros, em sendo o caso, né? Então, esse seria o pior cenário, né? Pior para a atividade, pior para a inflação, e daí com escala global de impacto, né? Do ponto de vista econômico. Perfeito. E o melhor cenário nesse momento, agora tentando ser positivo diante dessa perspectiva, pelo menos de que agora o Irã talvez vai sinalizar uma discussão e um começo de negociações. Olha, para onde parece que estamos caminhando Exato. no pregão de hoje, né? Que é basicamente uma retomada, né, das negociações envolvendo Estados Unidos e Irã, uma situação menos belicosa entre Irã e Israel, e a gente voltar a só se preocupar com a guerra comercial e não só com e agora uma nova guerra, né, um novo conflito no Oriente Médio, ou seja, uma desescalada contínua. Existe um pouco dessa retórica, né, de você precisa escalar para desescalar, né? Isso é uma abordagem de diplomacia que já foi vista, inclusive, no ano passado, né? Quando você teve ali ataques coreografados em abril e outubro entre Irã e Israel, você escala para desescalar. Se for esse o caminho, a gente estaria num cenário mais benigno, né? E como consequência, esse choque que a gente viu na semana passada vai ser em linha com o que a gente viu em termos de outros choques ao longo dos últimos anos, em sua maioria, tá? Então, o impacto que é muito forte de início, mas é diluído em até uma média ali de algo como 20 dias, em até 20, menos de um mês, você já consegue pacificar um pouco da situação. Muito bem, muitíssimo obrigada, Matheus Spies, analista da Empíricos Research. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Boa tarde, boa semana para você. Agradeço muito o convite e uma boa tarde a todos.